No aniversário da minha mãe, ela ergueu a taça e disse: "Estou orgulhosa de todos os meus filhos, exceto um." Todos riram. Sorri, peguei um pequeno envelope branco e o coloquei dentro da taça de champanhe dela. Ela gritou quando viu o que havia dentro. A noite estava fadada ao fracasso desde o começo. Cheguei em casa por volta das 6h30, com a neve ainda grudada no meu casaco, segurando o presente dela como se fosse feito de porcelana, um lenço de seda italiano, cuidadosamente embalado. A casa inteira cheirava a baunilha e carne assada. Ao fundo, uma música de Natal tocava alegre, vazia e completamente fora de lugar, casacos pendurados no cabide perto da porta, marcas de luxo, pele cachemira que sussurravam caríssimo. Em comparação, o meu parecia uma peça achada em brechó. Os convidados já estavam reunidos na sala de estar. Minha mãe, Carol, estava sentada bem no centro do sofá, com um vestido vermelho chamativo e brincos que brilhavam como se ela tivesse sido coroada rainha da noite. Meu pai, George, estava ao lado dela quieto e educado, seu modo padrão em ocasiões como essa. Minha irmã mais velha, Emma, admirava sua manicure impecável e ria com a tia Lizzie. Meu irmão mais novo, Lucas, estava no meio de um debate acalorado sobre carros de luxo com alguns primos. Quando entrei, Emma me lançou um olhar rápido, frio e indiferente. "Ah, você veio", disse ela, como se eu fosse uma entregadora de pizza que ninguém lembrava de ter pedido. Forcei um sorriso. "Claro", respondi, "não perderia isso." Mamãe nem se deu ao trabalho de levantar, apenas acenou com a mão. "Coloque o presente ali e ache um lugar para sentar. O jantar está quase pronto." Pendurei meu casaco e coloquei a caixinha junto com os outros presentes. A maioria deles eram sacolas de grife enormes e brilhantes, parecendo parte de uma vitrine de shopping. Tudo parecia festivo, mas soava vazio, e não aquele vazio que te pega de surpresa, o tipo de vazio com o qual você acaba se acostumando. Enquanto os garçons serviam o champanhe, fui até o outro extremo da longa mesa. Ninguém ofereceu um lugar mais próximo. Foi quando eu vi. Acima da lareira, onde antes ficava o retrato antigo da família, agora havia duas fotos grandes em molduras caras. Em uma, Emma posava em frente à Torre Eiffel, vestida da cabeça aos pés com roupas de grife brancas, como se estivesse numa sessão de fotos para a revista. Na outra, Lucas estava em um escritório moderno, segurando uma placa com os dizeres Startup do ano. Não havia nenhuma foto minha. Antes havia uma antiga foto da minha formatura, daquela época em que eu ainda tentava sorrir. Agora, só um espaço vazio como se eu tivesse sido silenciosamente apagada. Desviei o olhar, peguei uma taça de champanhe e fiquei em silêncio. O jantar foi servido. A comida era extravagante: pato com glacê de laranja, purê de batatas com trufas, saladas minúsculas esculpidas com precisão em tigelas de vidro. Tudo parecia lindo, cheirava a dinheiro e não tinha gosto de nada. As conversas giravam em torno de sempre, o sucesso dos outros. Emma se gabava da nova coleção em Paris. Lucas falou sobre abrir sua primeira cafeteria. Tia Lizzie, Deus a tenha, virou fã número 1. "Você tem uma família tão talentosa, Carol", ela disse. Mamãe sorriu como se tivesse criado um membro da realeza. Ninguém me perguntou nada. Até meu pai, que normalmente tenta manter a neutralidade, apenas acenou quando me sentei e depois esqueceu que eu estava ali. Em certo momento, mencionei baixinho que tinha acabado de me mudar para um apartamento novo. Mamãe nem fingiu interesse. "Emma, você contou a ele sobre Paris?", ela disse, me interrompendo, enquanto passava outra taça de champanhe para minha irmã. Baixei os olhos para o prato e me concentrei no garfo. Nessa casa, sempre fui um móvel que fazia barulho de fundo. Uma imperfeição no design perfeito da família. Quando começaram os brindes, eu já sabia como a noite ia terminar. Pai brindando pela saúde da família, com indiferença. Tia Lizzie exaltando o sucesso dos nossos filhos. Lucas fazendo piada com o peso de ser um gênio. Risadinhas. E então mamãe se levantou. A sala silenciou. As taças tilintaram. Ela ajeitou o lenço de seda no ombro e olhou ao redor, cheia de orgulho. "Estou orgulhosa dos meus filhos", disse ela, em alto e bom som. Orgulhosa da Emma, nossa estrela brilhante. Orgulhosa do Lucas, tão inteligente e gentil. Ela fez uma pausa dramática. Prendi a respiração. Então ela sorriu. "Tenho orgulho de todos os meus filhos, exceto um." Um riso nervoso percorreu a sala.
forçando algumas risadas abafadas. Papai sorriu para o prato. Emma cobriu a boca fingindo constrangimento. Ela não estava envergonhada. Lucas levantou o copo na minha direção, sorrindo. Não chorei. Não me encolhi. Mas algo dentro de mim finalmente se fechou silenciosamente, como uma porta que passou anos esperando para ser fechada. Levantei-me, peguei minha bolsa, tirei o envelope e fui até minha mãe. A taça dela já estava sobre a mesa. Ela nem me olhava. Ergui a taça com delicadeza e deslizei o envelope para o fundo da flauta. Um pequeno retângulo visível através do vidro. Dentro, um bilhete curto e um link para uma pasta compartilhada. O que é isso? Ela perguntou, franzindo a testa. Não respondi. Só dei um pequeno sorriso e caminhei até a porta. Nora e Leslie me chamaram. Onde você vai? Não respondi. Apenas peguei meu casaco e fui embora. Lá fora, o céu já estava escuro. A neve caía em flocos suaves e preguiçosos, brilhando sob o poste de luz como diamantes espalhados. Respirei fundo o ar frio e, pela primeira vez em muito tempo, senti, eu não estou perdendo uma família. Eles é que já me perderam. Fechei a pesada porta da frente atrás de mim e entrei no corredor gelado. Então parei. O silêncio dentro da casa era tão profundo que parecia fazer barulho nos meus ouvidos. Aquele tipo de silêncio em que o corpo, instintivamente, prende a respiração, como se o mundo estivesse prestes a acontecer. Dei um passo, depois outro. Cada passo ecoava alto demais dentro do meu peito. E então, de algum lugar no fundo da sala de estar, veio o grito da minha mãe, não de raiva, mas de pânico, estridente. Ou talvez. Eu congelei, e naquele instante, soube. Eles abriram o envelope. Eles viram tudo. Não me virei. Não corri de volta para explicar. Apenas continuei andando. Em direção ao meu carro, estacionado no fim da longa entrada. O ar queimava na pele. E a neve estalava suavemente sob minhas botas. Mas por dentro, eu estava calmo, frio, firme, tranquilo. Entrei, fechei a porta, girei a chave e o motor ganhou vida. Os faróis cortaram as lâminas de neve que caíam em silêncio. Assim que virei na rua deserta, o celular vibrou no banco do passageiro. O nome dela apareceu na tela, com aquele brilho suave e familiar. Olhei por meio segundo. Depois virei o aparelho para baixo. 3 segundos depois, tocou de novo. Desliguei. Apertei o volante com mais força. Buzz Lucas. Depois, uma mensagem da Emma. Você precisa explicar. Como você pôde fazer isso conosco? Nenhuma expressão no meu rosto. Só o silêncio. Coloquei o celular no silencioso. Deixei as vibrações sumirem. Continuei dirigindo, atravessando a nevasca noturna. Por entre cada sentimento de culpa que eles me fizeram carregar. A pressão para ficar quieta. Para manter a paz. Para perdoar sem motivo. Porque agora eu entendia. O que eles queriam nunca foi paz. Era silêncio. E eu não estava mais disposta a dar isso a eles. Comecei a pensar em como tudo começou. Desde sempre, eu era o figurante. A sombra entre as crianças douradas. Emma, a primogênita, orgulho e alegria da família, uma estrela. Lucas, o caçula, brilhante, carismático, infinitamente adorado. E eu, o intervalo entre eles. O pano de fundo. Mamãe dizia, você é tão independente, tão fácil. Fácil significava invisível. Quando ganhei prêmios, recebi apenas um aceno de cabeça. Quando me mudei para meu primeiro apartamento, um emoji sorridente no grupo da família, seguido de um chega. Quando pedi ajuda, a resposta foi, você é forte, você consegue. Então eu consegui. Trabalhei, paguei aluguel, cobre contas que não conseguia bancar. Enviei dinheiro para ajudar mesmo quando mal conseguia sobreviver. Esperando, ingenuamente, que talvez um dia eles me notassem. Que aquilo faria diferença. Mas a verdade era outra. Quando Emma fez uma exposição de arte, compraram vestidos para ela que custavam mais que meu aluguel. Quando Lucas largou mais um curso, mamãe o levou para 4 almoços de saúde mental em restaurantes 5 estrelas. E eu? Quando pedi um pequeno empréstimo para um tratamento de canal, meu pai suspirou e disse, os tempos estão difíceis, simplesmente não dá. Enquanto isso, eles compravam o carro novo da Emma. Tudo isso poderia ter permanecido enterrado, se não fosse por um deslize. Um comentário solto da senhora Barton,
Uma pena terem vendido aquela casa perto do parque. Seu avô ficou tão orgulhoso por ter deixado aquilo para você. Fiquei paralisada. Que casa? Deixada para mim? No começo, achei que fosse engano. Mas pesquisei. Registros de propriedade, declarações de imposto, documentos antigos da herança, arquivos da cidade. E lá estava o testamento. Meu nome como herdeira legítima da casa. Autorizações falsas, assinadas pelas minhas costas. Registros bancários mostrando anos de aluguel, entrando diretamente nas contas dos meus pais. Milhares e milhares de reais. Enquanto eu racionava comida. E me preocupava com o aluguel. Fiquei pensando nisso por muito tempo. Deveria apenas mandá-los embora em silêncio? Levá-los à justiça? Mas a decisão veio na noite em que minha mãe levantou o copo e disse: "Tenho orgulho de todos os meus filhos, exceto um." E todos riram. Emma deu aquele sorriso irônico. Lucas ergueu o copo na minha direção, como se fosse uma piada interna. Foi ali que eu soube. Não haveria desculpas. Nenhuma admissão. Nenhum encerramento. Apenas eles e a narrativa de que eu era o problema. E agora, dirigindo no escuro, com o celular vibrando ao meu lado no banco do passageiro, eu sabia, com absoluta certeza, eu fiz a coisa certa. E nunca mais deixaria que escolhessem por mim. Acordei na manhã seguinte com um silêncio estranho. O telefone, finalmente, havia parado de vibrar. Quando abri os olhos, a tela estava acesa como uma árvore de Natal. 53 chamadas perdidas, 27 mensagens de texto, 11 mensagens de voz. Papai, Emma, Lucas. Até a tia Karen, que não me mandava uma mensagem há 10 anos, de repente lembrava que eu existia. Passei pelas mensagens com um dedo. Algumas, desesperadas: "Querida, a gente pode resolver isso. Somos uma família." Outras, ameaçadoras: "Se você tornar isso público, vai destruir todos nós." E outras, apenas cruéis: "Típico, você sempre foi ingrata." Desliguei o telefone. Não respondi nenhuma. Na hora do almoço, recebi outra mensagem. Desta vez, um e-mail do meu pai. Curto, seco. "Seja razoável. Você não quer uma guerra. Ninguém sai ganhando. Família é tudo." Sua frase favorita sempre que queria empurrar algo para debaixo do tapete. Mais tarde, outra mensagem da minha mãe: "Sinto muito se te magoamos, mas já que você claramente descobriu, talvez devêssemos conversar. Estamos abertos a discutir uma compensação." Compensação? Não um pedido de desculpas. Não "nós erramos, queremos consertar." Apenas uma compensação. Como se eu fosse uma cliente insatisfeita. Não a filha deles. Fechei o e-mail. Desliguei o telefone. 2 dias depois, começaram os boatos. Primeiro, uma amiga da faculdade entrou em contato. "Sua mãe disse que você recusou a herança porque estava focada na carreira." Depois, um vizinho me enviou uma captura de tela de uma publicação da Emma no Facebook. Às vezes, os ciúmes destrói até os laços mais fortes. É triste ver como a ganância muda as pessoas. Foi quando percebi. Eles tinham lançado uma campanha completa. O objetivo era simples: me desacreditar. Assim, se a verdade viesse à tona, as pessoas já estariam duvidando de mim. Era manual básico. Primeiro, me silenciar. Depois, destruir minha reputação. Por fim, se fazerem de vítimas. Então, passei o dia seguinte inteiro no escritório de uma advogada. O nome dela era Senhorita Bennett. Afiada, objetiva, com uns 40 e poucos anos e olhos que não deixavam escapar nada. Quando coloquei tudo sobre a mesa: o testamento, os documentos, os registros fiscais, ela não hesitou, apenas assentiu. "Você tem um caso sólido. A casa é legalmente sua." Eles estavam arrecadando uma renda que não lhes pertencia. Hesitei. "E as mentiras? As postagens? As fofocas?" Ela franziu a testa. "A menos que causem danos concretos, como perda de renda, é difícil provar difamação. Mas se eles continuarem, podemos construir um caso." Você se surpreenderia com o que faz diferença quando se estabelece um padrão. Assenti. A confiança dela era exatamente o que eu precisava naquele momento. "E agora, o que eu faço?" perguntei. "Primeiro, documente tudo: capturas de tela, mensagens, e-mails, qualquer coisa. Segundo, mantenha tudo formal. Terceiro, nada mais de comunicação privada. A partir de agora,
Todo contato passa por mim. No caminho de volta para casa, uma coisa ficou clara como o dia: eles não iam parar. Para eles, a verdade era perigosa. E eu, a traidora que ousou escolher a si mesma em vez do roteiro que eles escreveram. Mas eu já não tinha mais medo. Eu não era mais a nora que lavava os pratos em silêncio enquanto todos brindavam a Emma. Eu sabia muito bem o quanto valiam os valores de família deles. Mais importante, eu sabia o quanto eu valia agora. Naquela noite, abri meu laptop, escrevi um novo e-mail, anexei a cópia digitalizada do testamento, todos os documentos relevantes que comprovavam minha posse legal, e enviei para minha mãe, meu pai, Emma e Lucas. Assunto: notificação formal de propriedade do imóvel. Todas as comunicações futuras deverão ser feitas via representação legal. Sem emojis. Sem explicações. Sem pedidos de compreensão. Apenas fatos. Eles queriam uma guerra. Mas esqueceram de um detalhe: eu não sou mais coadjuvante na história deles. A carta que a senhorita Bennet enviou em meu nome era tão acolhedora quanto uma nevasca. 2 páginas. Nenhuma gentileza. Cada frase, um tiro de advertência. Ali estava: a casa é legalmente minha. Meus pais cobraram aluguel por anos enquanto falsificavam minha assinatura. Eles tinham 5 dias úteis para responder. Ou entraríamos com uma ação civil por restituição e danos, e levaríamos todas as provas de falsificação ao Ministério Público. Deveria ter parecido uma vitória. Mas estava longe de ser o fim. Aquilo era só o primeiro movimento. Passei os 3 dias seguintes esperando o céu desabar. Primeiro, nada. Silêncio total. Sem mensagens furiosas. Sem ligações dramáticas no meio da noite. Nem mesmo um meme passivo-agressivo da Emma, o que, sinceramente, era suspeito. E então, começou. Não com um estrondo, mas com um sussurro. Um envelope branco, elegante, deslizou pela minha caixa de correio. Sem remetente. Apenas meu nome, impresso em fonte serifada impecável. Dentro, um acordo revisado por um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. O cabeçalho me fez franzir os olhos. Whitmore Advocacia. A carta era cordial, condescendentemente cordial. Dizia que eu era encorajada a resolver esse infeliz conflito de forma privada, para evitar sofrimento emocional desnecessário. Assinando um acordo mútuo. Parecia razoável. Até que eu li as letras miúdas. Se eu assinasse, estaria abrindo mão de todas as minhas reivindicações sobre a casa, renunciando ao direito de processar, e me comprometendo a nunca mais discutir o assunto publicamente ou em particular. Em troca, um pagamento simbólico. Algo que nem cobriria 2 anos de aluguel nesta cidade. E eu teria que assinar um acordo de confidencialidade vitalício. Clássica estratégia corporativa. Silenciar, abafar, arquivar. Pagar o problema para me calar. Nem me dei ao trabalho de encaminhar para a senhorita Bennet. Simplesmente joguei o envelope no balcão da cozinha e ri. Um riso seco, exausto, amargo. No dia seguinte, mais um envelope. Mesmo papel branco. Mesmo tom passivo-agressivo de podemos resolver isso como adultos. Termos diferentes. Pagamento um pouco maior. E uma nova cláusula. Dessa vez, eu teria que assinar uma declaração pública retratando quaisquer implicações difamatórias anteriores sobre a conduta financeira da família Hale. Em resumo, eles queriam que eu dissesse que menti. Comecei a guardar os envelopes numa gaveta. Nem lia mais. Só observava a pilha crescer. Foi então que reparei no carro. Ele apareceu na quinta-feira. Vidros escuros, estacionado do outro lado da rua, de frente pro meu apartamento. Poderia ser qualquer um. Um vizinho, entregador, só um carro parado. Mas estava lá de novo na sexta. E no sábado. Mesmo modelo. Mesmo lugar. Luzes apagadas. Motor desligado. Comecei a verificar as trancas 2 vezes, depois, 3. E quando comecei a achar que talvez fosse paranoia, que o estresse estava me enlouquecendo, alguém bateu a porta. 21h47. Verifiquei o olho mágico. 2 homens de terno. Um segurava uma prancheta. O outro, parado, mãos nos bolsos do casaco. Não abri. Senhorita Hale chamou um deles. Precisamos só de uma assinatura rápida para esclarecimento. Esclarecimento? Não vou assinar nada, respondi pela porta. Claro, claro, disse ele,
rindo como se fossemos velhos conhecidos. Sem pressão. É só mais fácil se resolvermos isso logo. Não respondi. Depois de alguns segundos, ouvi os passos se afastarem. Quando abri a porta alguns minutos depois, eles já tinham ido. Mas havia uma pasta sobre o meu capacho. Na capa, em letras pretas e grossas, isso pode acabar agora, se você assinar. Naquela noite, liguei para a senhorita Bennet. Minha voz falhou pela primeira vez desde que tudo começou. Ela não se alarmou. Apenas disse, com firmeza: faça uma mala, vá para a casa de alguém. Não volte para casa esta noite. Juntei o essencial: laptop, documentos, a pilha de envelopes. E fui para o apartamento da Cristina. O lugar era pouco maior que meu antigo dormitório. O sofá tinha um buraco no meio. O cachorro dela tomou conta do meu cobertor assim que cheguei. Ainda assim, foi o momento mais seguro que senti em semanas. Fiquei ali, paralisada. Sem palavras. Apenas aquele choro silencioso, profundo, o tipo que não precisa de som para doer. Eles estão agindo como se eu fosse perigosa, sussurrei depois de um tempo, como se eu fosse uma ameaça. Cristina nem hesitou. Não, eles estão agindo como se você tivesse poder. Isso é novo para eles. Ela fez chá. Eu nem consegui beber, mas segurei a caneca só para sentir algo quente. 2 dias depois, ainda acampada no sofá dela, recebi outra ligação da senhorita Bennet. Dessa vez, com um tom diferente. Mais firme. Mais certeiro. Harper, disse ela, eu encontrei algo. Acontece que Cal Whitmore, sim, ele mesmo, vinha aconselhando a minha família desde o começo a suprimir o testamento. Pior ainda, um dos advogados juniores do escritório dele vazou uma série de e-mails internos. Neles, ficava claro que Whitmore sabia que as procurações tinham sido falsificadas. Ele não assumiu o caso por acaso. Ele orquestrou toda a campanha. A senhorita Bennet protocolou uma queixa junto à Ordem dos Advogados do Estado antes do almoço. Na hora do jantar, enviamos os novos documentos diretamente ao gabinete do promotor público. E então, de repente, o ar mudou. De repente, o silêncio não era mais meu. Era deles. Nada de novas cartas. Nada de carros parados na frente do prédio. Nora Hale parou de jogar na defensiva. Não fizemos nenhum anúncio público. Sem postagens. Sem vazamentos. Sem ameaças. Apenas começamos a nos preparar para o julgamento. Foi aí que eles fizeram uma última tentativa de me comprar. Outro envelope. Dessa vez entregue por um portador. Dentro, uma oferta de 6 dígitos. Um pedido de desculpas já pronto. E uma cláusula de liberação total. Bastava assinar. E fingir que nada daquilo tinha acontecido. Fiquei olhando aquele papel por muito tempo. Pensei nos anos em que lutei para sobreviver, enquanto eles cobravam o aluguel de um imóvel, que eu nem sabia que ainda era meu. Pensei em cada jantar de feriado em que minha cadeira era opcional. Em cada mensagem visualizada e ignorada. Em cada não podemos ajudar agora, enquanto Lucas ganhava mais uma rede de segurança, embrulhada como presente. E então, pensei na batida na minha porta. Na pasta. E eu queimei a oferta, literalmente. A pia da Cristina ficou com marcas de queimado por uma semana. Valeu cada centímetro. Na manhã seguinte, o gabinete do promotor ligou. Queriam prosseguir com as acusações criminais. A mulher do outro lado da linha disse: falsificação, fraude, possivelmente roubo de identidade. Vamos precisar que a senhorita confirme algumas assinaturas no tribunal. Sim, eu disse. Sem hesitar. Dizem que os tribunais são onde a verdade vem à tona. Isso é generoso. Tribunais são onde a verdade aparece, vestida de blazer, sentada com a coluna reta, esperando que alguém acredite nela, antes que o tempo acabe. No dia do julgamento, usei azul marinho. Nem preto formal demais. Nem cinza arrependido demais. Azul marinho dizia: não estou aqui para me desculpar, estou aqui para ser ouvida. Cal Whitmore já estava na mesa da acusação quando entrei. Corte de cabelo caro, relógio de ouro, lenço de bolso dobrado com perfeição. Parecia um figurante de um drama jurídico, onde ninguém nunca perde. Ele não me olhou. Minha mãe olhou. Rápido, um instante. Estava sentada ao lado do meu pai, que parecia não dormir há uma semana. Emma não estava lá. Lucas estava. Sua expressão dizia:
Eu não assinei para isso. O que era irônico, considerando que ele literalmente assinou coisas ilegalmente. Sentei ao lado da senhorita Bennet. Ela me passou uma pasta e sussurrou: fique calma, deixe as provas falarem primeiro. Ela usava um iluminador discreto atrás da orelha, e tinha um brilho nos olhos, que me fez sentir que talvez, só talvez, eu não estivesse tão sozinha nessa. As declarações iniciais foram como facas com etiqueta de cortesia. Cal se levantou e me pintou como a ovelha desgarrada, uma parente antes bem-sucedida, agora instável, repentinamente interessada nos bens do avô falecido. Uma mulher talvez confusa pela dor, movida por ressentimento. Eu não vacilei. Achei ele bom. Não verdadeiro, mas bom no que fazia. Então, a senhorita Bennet se levantou. Ela não levantou a voz. Não andou de um lado para o outro. Ela apenas deixou os fatos falarem, um por um. O testamento me nomeava claramente como a única herdeira da propriedade. Procurações falsificadas. Anos de aluguel entrando em contas bancárias que eu nem sabia que existiam. E a campanha de difamação repentina assim que comecei a questionar. Ela concluiu, com firmeza, não se trata de desentendimento familiar. Asterisco asterisco trata-se de roubo. E então se sentou. Asterisco asterisco. Vieram os testemunhos. Um especialista em caligrafia explicou, com precisão, como minha assinatura foi copiada digitalmente e colada em contratos de locação. E então, a surpresa, Dona Barton. Sim, aquela Dona Barton. A vizinha faladeira cujo comentário inocente começou tudo. Ela testemunhou que meu avô sempre dizia que a casa era para a nora. Não para os filhos, nem para a família, para mim. Trouxe até um cartão de Natal dele, endereçado a mim, com a frase: espero que esta casa lhe traga paz um dia. Cal tentou desestabilizá-la. Tem certeza de que não entendeu errado? Dona Barton sorriu. Eu entendi muitas coisas errado na minha idade, senhor. Mas essa não foi uma delas. Houve um silêncio. Até a taquígrafa pareceu parar por um segundo. Quando chegou a minha vez, mantive tudo simples. Disse que não sabia que a casa ainda estava em meu nome. Que passei anos acreditando que ela havia sido vendida. Que trabalhei, lutei, e fiquei em silêncio até não conseguir mais. Eu não chorei. Eu não gritei. Só contei a verdade como se estivesse resolvendo uma equação. Clara, exata, inegável. O juiz pediu um intervalo. Quando voltou, estava visivelmente cansado, mas com o olhar decidido. O tribunal decide em favor da autora, Nora Arreio. A propriedade do imóvel é devolvida em sua totalidade. Os réus devem restituir toda a renda de aluguel dos últimos 3 anos, com juros. Honorários advocatícios a serem pagos pelos réus. Eu não sorri. Ainda não. Deixei a decisão me atingir, como uma tempestade que finalmente se vai, depois de anos de espera por um trovão que nunca vinha. Cal pediu para falar em particular. Pedido negado. Meu pai murmurou algo. Não ouvi. Lucas olhava para o chão como se devesse algo a ele mesmo. A senhorita Bennet se virou para mim e disse, num tom baixo e firme, isso ainda não acabou. Mas agora é seu. 2 semanas depois, o promotor apresentou as acusações criminais, falsificação, fraude imobiliária, roubo de identidade, para o meu pai. Emma não foi acusada, mas uma queixa formal por difamação foi aceita. E Cal Whitmore? Acontece que incentivar clientes a suprimir um testamento válido e falsificar documentos de procuração não faz bem para a licença de advogado. O nome dele apareceu numa revisão ética da OAB. A firma abandonou meus pais 2 dias depois. Essa parte não foi divulgada publicamente. Mas a notícia correu. Os patrocínios da Emma começaram a sumir, discretamente. Como pessoas que se afastam de um incêndio, antes que ele comece a queimar. Minha mãe perdeu o emprego de meio período, depois que um blog local publicou a história. Aparentemente, os clientes não gostam de ser atendidos por alguém acusado de fraudar a própria filha. Meu pai arrumou um emprego num depósito, numa cidade vizinha. Lucas tentou voltar a estudar, mas ninguém vai pagar a mensalidade dele dessa vez. E eu me mudei para casa. Sem alarde, sem celebração. Apenas uma chave. Uma chave que, finalmente, era minha. A caixa de correio agora diz, Nora Arreio. Certa noite, pendurei uma foto no corredor. Nada de mais uma foto espontânea. Tirada por alguém, anos atrás.
Eu estou no canto, rindo de algo que já esqueci. Não é perfeita, mas é minha. Michael me ajudou a pendurar. Não perguntou nada sobre o tribunal. Só conferiu se estava reta. Beijou meu ombro e disse: quer ajuda no jardim no fim de semana? Ele tem um anel no bolso. Eu sei. Ele sabe que eu sei. E tudo bem. A gente não tem pressa. Cristina aparece sempre. Traz uma torta que sempre queima um pouquinho. Sam bebe suco numa tigela de cereal, porque esquece que copos existem. Laura traz o cachorro, que, de alguma forma, ficou ainda mais ousado em roubar comida. É caótico. É barulhento. É lindo. É família do tipo que não exige que você se diminua. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de não ter aceitado o acordo. Se eu deveria ter pego o dinheiro e ido embora. E eu sempre digo, não. Porque a verdade não era para eles. Era para mim. Eles perderam a filha muito antes do tribunal. Eu só tornei isso oficial. Então, o que você acha? Eu fiz a coisa certa? Devia ter deixado pra lá, pelo bem da família. Ainda estou tentando entender como me sinto sobre tudo isso. Mas uma coisa eu sei com certeza. O silêncio protege as pessoas erradas. Você chegou até aqui. Obrigada, de verdade. E se quiser mais histórias assim, não esquece de se inscrever.